Vereadores, tudo bem? Boa tarde, 24/4/2023. Estamos começando mais uma sessão da Comissão de Obras, Transporte, Indústria, Comércio, Abastecimento do Trabalho. Queremos dar boas-vindas ao vereador Valdir, que participa conosco pela primeira vez. Seja bem-vindo. E vamos aprovar primeiro o requerimento ou vamos direto para a matéria? Com base na sugestão do nosso querido vereador Manuel Rosengue, na última sessão dessa comissão, nossa última reunião, ele trouxe uma demanda referente aos terrenos baldios da nossa cidade, principalmente terrenos próximos a colégios, a escolas, a creches, enfim. Só confirmando aqui a presença do vereador Valdir, vereador Manuel, vereador Paulo, vereadora Roseli e o vereador Zairo, a fim de registro que eu não fiz essa confirmação. E a nossa, o vereador Márcio também está chegando agora, nosso secretário. A nossa assessoria aqui já elaborou uma redação, eu vou pedir para ela ler porque eu não estou muito bem da voz, a Fabíola, por favor, para nós aprovarmos e já darmos encaminhamentos referente a esse requerimento dessa comissão, que o nosso querido vereador Manuel Rosengue tinha feito essa sugestão. É um requerimento bem simples e que a gente conversou na última sessão. Requer-se à mesa, ouvido ao plenário e na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a seguinte informação. Existe a possibilidade de organizar mutirão para a limpeza de terrenos baldios, em especial os que se encontram próximos às escolas e os que estão avançando os leitos das ruas. Seria isso, vereador? Tá, então eu já posso protocolar. Todos concordam? Estão aprovados? Ok? Podemos dar esse encaminhamento de protocolo? Já protocolo para entrar amanhã. Perfeito, obrigado. Vamos entrar nas matérias. E antes disso, eu trouxe para vocês dois assuntos na semana passada, duas demandas. Uma delas eu vejo que a gente precisa tomar uma posição o mais rápido possível, que é referente ao comércio da nossa cidade, principalmente, vereador Zairo, comércio aqui na região central. Eu recebi algumas reclamações de empresários que estão sentindo no bolso a queda. A gente sabe, tem várias situações que fazem a questão da economia não se movimentar, as vendas caírem bastante. Mas existe algumas situações que esta comissão pode provocar, haja visto que nós também somos comissão de comércio. Nós temos essa bandeira, ou essa pasta na nossa mão, essa pauta em nossa mão. Então, eu estava conversando com a Fabíola, sugiro, a minha sugestão, os mais experientes poderiam até nos ajudar agora aqui, a gente talvez fazer uma visita, porque trazer aqui em meia hora, o assunto é muito extenso para ser esgotado em meia hora, é difícil. Mas talvez a gente visitar a CDL, fazer umas visitas e depois provocar uma reunião, enfim, com o executivo, tentando buscar alguma alternativa em conjunto. Comerciantes, CDL, talvez o executivo, enfim. Eu sugeri a gente de imediato já ter uma conversa com o presidente da CDL, eu queria ouvir vocês, o que vocês acham? Está caindo a venda? Está caindo a venda e eles querem algum tipo de uma palavra, incentivo do Poder Executivo. Um exemplo que deram, um exemplo. Não necessariamente precisa ser isso, foi só um exemplo. Por que não no sábado mais, na parte da manhã, liberar os ônibus nos bairros, ou seja, liberar no sentido de não cobrar, de não ter cobrança. Curitiba, que aos domingos é R$1. Era, né? Não sei R$1, 50 centavos, 1,50. Algum tipo de incentivo. Essa foi só um exemplo, mas poderia ser pensado outras situações. Entendeu? Nesse sentido, vereadora Roseli. Lembrando sempre que se tu libera o ônibus no sábado gratuitamente, durante a semana quem usa vai pagar, porque não tem almoço grátis, como se diz. Sempre que se dá uma gratuidade, alguém paga a conta. Alguém paga a conta. Alguém paga a conta. Eu não tenho dúvida. Eu só estou dando exemplo assim, mas são outras sugestões também.
Microfone azul, por favor. Isso, já. Boa tarde, vereadores, vereadora. Eu não tenho dúvida, né, que alguma providência deve ser tomada e a Câmara pode ajudar nesse debate. Eu não sei o retorno que isso daria para o município, né, esse tipo de gratuidade, quer dizer, tem um investimento que o município pode fazer e tem um retorno que o município terá. Então, se o CDL tem algum levantamento dessa queda no número de fregueses, né, de clientes, né, e o que influencia nessa queda, se tem a ver com o estacionamento rotativo que foi implantado, se tem a ver com algum reflexo ainda da pandemia, enfim, é muito bom que a comissão se aproxime do CDL e veja leve essa discussão adiante, de que forma podemos ajudar. É exatamente dentro dessa questão, vereador Zara, muito bem colocada. A gente buscar entender o que está provocando essa queda. Se tem algum estudo levantado, se tem alguma coisa, algum número pautado em relação a isso, o porquê deu essa queda que fez com que a economia do centro, principalmente, né, se eles têm também das grandes regiões, Santa Luzia, Próspera, a gente pode buscar isso a fundo também, por não? Vereador Márcio. Para contribuir, eu acho que todos os vereadores acabam sendo cobrados, principalmente quando a gente vai no centro, né? São alguns fatores. Primeiro que os comércios dos bairros estão se fortalecendo muito, os comércios das regiões. Quarta Linha, Próspera, Rio Maina, Santa Luzia, o próprio São Luís ali, é um comércio que eles estão investindo bastante. E pela situação que nós estamos passando de momento também, que a gente vê o desespero deles, é a quantidade de empresas que hoje estão dando férias coletivas, parando o segmento, cerâmica está passando por uma situação bem complicada, descartáveis também, então isso tudo acaba repercutindo realmente no comércio. Então nós vamos enfrentar um problema grande, só acompanhar o que está acontecendo aí, e realmente eu escutei há poucos dias ali que temos 600 e poucos apenas associados no CDL, porque isso era uma maneira de a gente estar incentivando de ser associado para o próprio CDL ter uma parceria junto com as empresas de ônibus. Agora, com 600 CNPJ apenas, com todos esses CNPJ que nós temos em Criciúma, acho que a gente poderia ter realmente marcar essa reunião e ver quais são as empresas que estão hoje fazendo parte do CDL e Perfeito. talvez um encaminhamento de ajudar eles. Se eles não se ajudarem todos, a situação realmente vai ficar piorando. Vamos fazer esse encaminhamento, depois eu vou ver com a Fabíola, a gente pode marcar com alguém na CDL, Fabíola, uma visita, aí eu anuncio vereadores, quem não puder ir, a gente vai ver certinho a agenda de cada um, né, mas pelo menos a mesa diretora dessa comissão, né, o vereador Márcio, Paulo, mas a gente vai estender o convite a todos, mas a gente tratar ali, depois a gente trazer aqui o que foi tratado dentro dessa reunião. Vamos às nossas matérias, pois não, Fabíola, por favor, leia. Depois a gente faz outros encaminhamentos. Então, só para concluir, esse contato com a CDL eu faço e marco uma reunião, certo? Exatamente. Tá. Com a Então, vamos presidência para os projetos, tá? O projeto PE 39, ele já foi para plenário, né? Inclusive, já foi aprovado. Temos o PE 40, que ficou como relator o vereador Manuel Rosengue. Pela aprovação, vereador? Em votação, vereador? O projeto está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só para registrar aqui que o nome do vereador Valmir D'Agostinho ainda está aqui. E vou pedir, solicitar para que ele arrume, né? O pessoal do TI arrume. E já entra o E a nome do gente já vereador. registra isso na ata, tá? Perfeito. Valdir ali, tá? Valdir. Valdir. O que eu falei? Valmir, é que o nome está ali, Valmir, que é o nome do vereador saiu. Miri. Tá, Próximo. O PL 16 ficou com a vereadora Roseli. Pela aprovação, vereadora? Em votação. PL 16, que é o PL de autoria do vereador Manuel Rosengue, é isso, né? O projeto está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O PLC PE 4 ficou como relator o vereador Zairo. Pela aprovação, vereador? 4 ou 8? Não, o 4 já foi. Não. PLC 4. PLC 4 eu acho que era para
Tinha o 4 e o 8. Ah, é o 4. É verdade. O 4 é do Márcio. Já foi, só com 8 aqui pela minha lista. Agora chegou a lista certinha. Então, vamos para o PLC 8. O PLC 8, senhor presidente, ele amplia a zona urbana, ali na região da linha Batista, e corrige o zoneamento, né? Então, analisando o projeto, ele transforma uma zona urbana para 1 e 2 pavimentos, trazendo, então, a questão do IPTU em voga, né, quando faz essa alteração. Lendo o parecer técnico, porque nós temos sempre essa dificuldade de dominar todos os assuntos e não temos essa prerrogativa, né, de entender, mas a requerente é a dona Olga Marinski, né? Essa gleba fica entre a linha Batista, o Dembosque e o Selinger, então é uma área rural, né? Pelo que está aqui, 18 hectares. 10 mil, não, 1,8. 18 hectares, isso. E passando para 2 pavimentos. O que eu achei curioso é que tem a seguinte observação no parecer técnico. Essa gleba, ela não fica junto, ela não fica contígua ao perímetro urbano. Há outras propriedades rurais anteriores que, se passarem para o perímetro urbano, incidirá nelas o IPTU, se não houver produção rural. Nós estamos falando dos vizinhos. Então, o parecer, ele é favorável somente se houver documento assinado pelos proprietários dos imóveis vizinhos, na direção em relação a perímetro urbano, e não se opor à inclusão de seus imóveis no perímetro urbano. Então, pela aprovação, né, com essa observação que está no parecer técnico. Pela aprovação, encaminha-se. Obrigado, vereador Zairo. O projeto está em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Era isso, Fabiola? Isso, já vou encaminhar a ata. Só conferindo aqui. Já estou finalizando a ata. Tá? Ok. Algum vereador quer fazer algum encaminhamento enquanto ela finaliza aqui a ata, para a gente poder fazer os encaminhamentos? Ok? Passa, por favor, o microfone ali para o vereador Paulo Ferrarese. Vereador, presidente, Fabiola e nossos vereadores e vereadoras, vereadora Roseli, sobre a limpeza dos terrenos, né, próximo aí às unidades de saúde, escolas, e claro que nós defendemos isso e isso é importante. Mas eu vejo, vereadores, que a multa, quando se notifica o morador, para localizar como é que ele vai localizar o proprietário, que se o proprietário tem um terreno só, e ele é notificado, terreno vazio, e às vezes não é encontrado. A maioria das vezes, eu acho que 90%. E a multa é de R$ 1.500. A multa, ele notificado, não fez a limpeza dentro de 30 dias ou 60 dias, a multa é de R$ 1.500. E eu ouço reclamação aí que essa multa está muito alta, o valor dela. Porque ele é publicado no Diário Oficial do município e a maioria das pessoas não tem esse contato ao Diário Oficial. Então, bom, se ele tiver, ele tem que limpar, claro, né?
mas o município multa com R$ 1.500 e se o município limpar, é mais R$ 2 e tanto o metro quadrado. Então, se o cara está meio pobre, ele se quebra aí para pagar a multa. Nem se fala da limpeza, né? É uma observação. O requerimento, vereador Paulo, está aqui, ó. Existe a possibilidade de organizar um mutirão para limpeza de terrenos baldios, em especial aos que se encontram próximos às escolas que estão avançando os leitos das ruas. Eu não me lembro bem, mas acho que quando o vereador Manuel trouxe isso, estava em quesito de segurança, né? O vereador também, né? Use o microfone, por favor, vereador Manuel. Era só isso? Quer usar o microfone? Só para dizer que eu concordo, eu não sou, Entendi, mas você sou favorável. fez questão de É registrar algo aqui. que eu estou preocupado com essa multa de R$ 1.500. Isso eu trouxe para uma discussão, também para nós discutir, né? Porque Vai onerar, vai trazer se caso for notificado, notificado, depois vem a multa. De fato, o proprietário vai responder, vai ter que pagar essa multa. Mas vem a notificação primeiro. Quando o vereador trouxe essa demanda, eu já fui na questão da segurança, que me chamou atenção, né, essa questão. Por favor, vereador Manuel. Não, eu me referi mais àquilo que é de atribuição do município, né? Aquelas situações em que tem a ver com terreno particular. Claro, a gente vai ter que... Aliás, toda sessão eu estou pedindo aqui notificação. Notificação não é autuação, é notificação. Né? Vai lá, olha, orienta ele que tem que limpar o terreno. Afinal de contas, a gente quer educação ambiental, é no exemplo que se dá também. As crianças estão ali na escola, além da educação que se pode aproveitar esse momento para dar às crianças, né, em relação ao meio ambiente, ao cuidado com o meio ambiente, temos também a oportunidade de evitar problemas maiores. A gente sabe que esses terrenos aí são locais onde se guardam drogas, onde se guardam, né, se escondem drogas, roubos, furtos, né, praticam-se outros tipos de crimes também, como estupro, coisa parecida. Enfim, então eu acho que é importante nesse sentido, né, de que o município primeiro dê o exemplo, vai lá, faça o trabalho dele. Não, então, mas aí é nesse sentido. Então, se o vereador está colocando que são em terrenos públicos, tem que ser colocado. Terrenos de propriedade Também. do poder público. Não, também. Ou Também. principalmente nos Principalmente, terrenos do poder público, de propriedade do poder público. Né? Aqui, ó, por Mas eu exemplo, não sei se tem aqui muito. próximo a... Do jeito que, só um pouquinho, vereador, do jeito que está aqui, está no geral. Está no geral. Tanto público geral, quanto privado. A prefeitura vai, se for... identifiquei que tem uma vegetação que está além daquilo que é permitido. É privado, é do fulano de tal, vai ser notificado. Porque assim, ó, fazer mutirão, presidente, para te fazer um mutirão, tu tem que primeiro já ter feito a notificação, se é privado. É diferente de fazer um mutirão no público. Eu vou fazer um mutirão no público, porque aí é meu, vou cortar e tudo certo. Agora, mutirão no privado não tem como, porque o mutirão no privado, tu primeiro tem que notificar e tal, dar o prazo e tal. Então, é meio... mutirão só se for público mesmo. Eu me referi mais ao público, porque onde eu tenho visto assim, um maior abandono são nos terrenos públicos. Então, vamos colocar público. Mas eu acho que pode deixar aberto aí para, de repente, fazer um mutirão também de notificação, não necessariamente de autuação, né? Mas notificar, ir lá pedir para o proprietário fazer a limpeza. Né? Eu acho que é importante isso. Eu me preocupo, é válido a fala do vereador Paulo, mas eu me preocupo porque eu já recebi demandas aqui, inclusive próximo de escola de terrenos privados, inclusive o vereador Toninho que está nos visitando aqui, o vereador Jair também, inclusive no bairro Pinheirinho, aonde meliantes, a polícia saía atrás deles, eles se escondem na vegetação. Eles deitam na vegetação. Ou seja, eu tenho vídeos no meu celular, já fiz requerimentos, inclusive, vários requerimentos em relação a isso. Falei com o Jimmy, trabalha lá no setor, que
fizesse alguma coisa, alguém ou notificasse o proprietário, se fosse privado, ou a prefeitura fosse cortar lá, porque estava servindo como esconderijo para o bandido. Para o bandido. Então, nesse caso aqui, trazendo essa proposta aqui, eu deixaria, agora vamos ver toda a votação de vocês aqui, deixaria aberto do jeito que está, para que a gente pudesse ter uma resposta da própria prefeitura. Não, é privado ou particular? É particular ou público, né? Mas, presidente, esse mutirão é por parte da prefeitura lá executar o trabalho, aquilo que é de atribuição dele, do poder público, e também de fiscalizar no sentido de, olha, próximas escolas vai haver prioridade agora. De ir lá e notificar, dar um tempo a mais para pessoas, antes de autuar, mas notificar. Esse mutirão também envolve os fiscais para notificar aqueles terrenos que são do lado de escolas. Só se nós alterarmos o requerimento, ou propor um outro requerimento, de que a prefeitura, o executivo viesse, vereador Márcio, fazer um levantamento dos terrenos que estão próximos às escolas que estão com a visitação maior, né, que está fora presidente, do corte padrão. Nós temos, a maioria dos terrenos hoje nas áreas urbanas do município, elas são área verde. Nós só vamos poder fazer a limpeza no passeio. A gente não pode nem fazer a roçada de um terreno onde é área verde. Essa é uma situação que de várias vezes fomos cobrados, cobrando do município, aliás, só porque não pode fazer onde é área verde, não pode fazer a roçada, só no passeio. Boa observação também. Mas daí tem que cercar. Talvez a gente tenha que fazer uma vistoria nas áreas verdes do município, ver e pedir um requerimento pedindo o cercamento da área verde. Vereador Paulo, deixa eu só completar ali. Vereador Márcio, quando se trata de uma área verde, como que se não pode fazer a limpeza? Pode sim plantar mais árvores e manter a limpeza, porque se o prefeito, se o município faz a notificação e multa para o proprietário particular. Agora, ele não faz a parte dele, para ele é proibido, para os outros não. Mas não é o município que proíbe. A lei de área verde, se tu pegar e tu ler, tu vai ver. Tu não pode fazer a roçada. Agora, eu acho que seria muito mais útil nós estarmos aqui discutindo. Tu tens um lote ali de 350 metros quadrados lá de uma escola, que é uma capoeira, descomissionar isso. Nem que o município compre no outro lugar e faça alguma coisa de boa nessa área. Eu acho que aí seria uma discussão muito legal, porque vamos ter esse problema toda a vida, é mamoneira, é maricá, e aquilo aí nunca vai agregar em nada. Porque nós temos numa área pública, não temos numa área rural, temos área urbana, discutindo aqui, o município, né? Não estou falando de áreas de utilidade pública, estou falando da área de utilidade pública pode fazer, de área verde. Terreno que é de área verde. Só para concluir, então, acho que deixar como mutirão, tanto a nível de notificar aqueles terrenos ao lado de escolas, o proprietário, mutirão mesmo, porque é difícil, a gente tem que estar sempre pedindo por aqui, e o mutirão no sentido de a prefeitura fazer o trabalho dela. Podemos só alterar a questão de limpeza, né? Fazer Então, seria notificar antes esses proprietários? Porque eles são notificados já, né? Ele quer dizer que não existe um trabalho constante na fala dele. Usa no microfone, vereador, que senão... Eu penso que o órgão fiscalizador, né, agora, nesse momento, deva fazer esse mutirão no sentido de notificar esses terrenos ao lado de escolas que estão em situação que precise de cuidados e de limpeza, e a prefeitura também fazer a parte dela, principalmente a prefeitura. Então, seria fazer o mutirão e notificar antes. E notificar antes, depois o mutirão, em casos de extrema urgência. Para ficar correto, acho que o requerimento teria que ser um mutirão dos terrenos próprios e talvez um mutirão de notificação. Será se existe isso? Né? Mas, eu acho que a prefeitura tem também um segmento, né? Um padrão. Primeiro vamos notificar e depois multar. Mutirão nos seus terrenos e notificação nos terrenos de terceiros. Eu reformulo o requerimento e coloco
no grupo ali do WhatsApp para ser aprovado. Ok. Só deixa eu fazer uma colocação. O PLCPE 4, vereador Márcio, Vereador Márcio, era para ser votado aqui na sessão, não foi já para plenário ainda? então vamos... Estava. Tá, ele está na pauta de hoje. E É de agora- zonamento. É zonamento. Dá pessoal, vamos só para a votação do PLC 4, né, Fabiola? Isso. Vereador Márcio, pela aprovação? O projeto é em discussão, ele é só questão de correção de zonamento, né? Isso. Então, só para relembrá-los, agora já tinha fechado a ata sem esse projeto, mas eu vou fazer uma retificação. Fechou. O projeto está em votação, os favoráveis primeiros como estão, favoráveis contrários, se manifestem, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Obrigado.